Aí, estamos ao vivo para todo o Brasil, todo mundo. Você que está vendo a gente ao vivo, vai ver a gente offline. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo a gente. Um beijo no seu coração, você que ama cinema pra caramba para estar aqui. Estamos começando mais um programa Guia do Cinéfilo, edição número 104. Meu Deus, 104 pessoas já passaram aqui para conversar de cinema comigo. Fico muito feliz. Eu vou lá, pentelho todo mundo, mando mensagem pelo Zap, pelo Facebook, pelo Instagram. Eu pentelho todo mundo para poder estar aqui comigo. Pessoas que eu admiro, amigos de amigos de amigos. Eu sempre peço também muitas indicações da galera. E vamos conversar hoje muito com a Lorena, vai ser muito bacana. Vamos falar sobre crítica de cinema, sobre aquelas perguntinhas que o pessoal que acompanha o programa sabe muito bem como é que são e vai ser muito divertido. Lorena, eu tenho um textinho para te apresentar e a gente começa nosso papo, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Vamos lá, embora. Só dar boa noite para todo mundo que está com a gente, ó. Boa Guilherme. noite, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo ao redor desse território brasileiro. Quem está fora também do país, o bom do online é isso, né? Que ele acaba que nos aproxima muito. Muito obrigada, Rafael, pelo convite aqui para participar do Guia do Cinéfilo. E é isso, vamos falar de algo que a gente detesta, né? O cinema. Vai ser muito bom. Olha quem está aí com a gente, é o Guilherme Tristão, querido amigo, um dos programadores do Festival do Rio de Cinema. Beijo, Gui, que estava lá na outra também, está aqui com a gente. Beijo para você, meu querido amigo. O Alisson Oliveira também, outro querido amigo. Grande Mandem Alisson. perguntas. Mandar um beijo para Alisson Oliveira, meu querido amigo. Estava lá em aula da pós-graduação, né, Ali? Meu querido amigo, esse é muito fera, sabe tudo de cinema. Lá, o pessoal, não deixe de acessar lá o CineWeb, o site lá, o portal do Alisson, da Neuza também, sensacional, maravilhoso. Ah, maravilhoso. Eu sou muito fã da Neuzinha. A Alisson eu não tive o prazer de conhecer, mas eu admiro muito o trabalho. Neuzinha é uma grande companheira, né? De Coletivo Elvira, de Abracine, muito bom. Ela é fera, ela esteve aqui também, foi ótimo, temos muitas risadas aqui, sensacional. Então é isso, Lorena, vou te apresentar para a gente começar aí com os nossos amigos aí. Mandem suas perguntas, seus comentários que a gente vai botando aqui na tela, tá bom, pessoal? Seguinte, eu roubei essas informações de algum lugar, tá, Lorena? Se estiver errado, você briga comigo, dá uma chicotada depois, que aí eu... Eu roubei de algum lugar. Eu sou sincero, eu sou sincero. Vamos lá. Nossa convidada de hoje é crítica de cinema, roteirista, jornalista cultural e produtora de conteúdo. É uma Elvira, lá do Coletivo das Mulheres Críticas de Cinema. A gente vai falar muito sobre a Elvira aqui, a gente já teve outras Elviras aqui também. Ela é membro da Associação de Críticos de Cinema do Pará e também da Abracine, né? Também vamos falar sobre essas associações aqui. Ela cursou produção audiovisual e ministra oficinas e cursos sobre crítica, história e estética do cinema. Lorena Montenegro. Tudo bem com você, Lorena? Obrigado pela presença. Tudo bom. A bio tá certinha. Fiquei até pensando, meu Deus, será que tá desatualizada? Tá certinha. Acho que só faltou, talvez, ali comentar que eu sou professora com muito orgulho. Né? Eu acho que hoje talvez a função que eu mais sinta prazer de desenvolver mesmo, seja dando cursos livres, seja sendo professora do curso técnico da IC, da Academia Internacional de Cinema. Eu sou professora da cadeira de roteiro para as turmas do terceiro semestre. Então, mandei aqui para eles também, depois assistirem, comentarem. E obrigada de novo pelo convite. Show de bola. Show de bola. Obrigado você. Eu sei que você até falou em off. Meu Deus, terça-feira é um dia complicado, mas estou aqui. Pô, estou muito feliz que... Não, mas hoje deu tudo certo. O universo conspirou, assim. É o universo cinético. Tudo uma terça-feira típica. Assim, foi menos atribulada. Esse programa tem energia muito boa, Lorena. Tem energia muito boa. Consegue deixar meus convidados super relaxados e pro dia vai fechar com chave de ouro. Vamos lá, então, começar o nosso papo. Lorena, seguinte, eu queria saber como é que foi o teu início nesse universo do audiovisual, né? Quando é que você bateu no peito e falou assim, eu vou pesquisar sobre cinema, eu vou dar aula, eu vou escrever sobre cinema. E sua família sempre te apoiou nas tuas escolhas? Conta pra gente. Essa pergunta é ótima. Vocês têm tempo? Não, eu vou falar de uma maneira muito sucinta. Eu venho de uma família de pessoas que amam o cinema, né? Principalmente a família da minha mãe. Nunca ninguém trabalhou com cinema, eu sou a primeira, digamos assim, a enveredar, né, por esse universo da arte, né? Hoje tem o meu irmão, né, que é, enfim, companheiro demais, assim, que é o Arthur.
que é músico também, então ele acabou que, né, publicitário, músico, eu jornalista, crítica de cinema, roteirista, né, a gente meio que fez isso, começou na comunicação e acabou depois, né, migrando para a arte. Então, a família da minha mãe, principalmente, elas têm um acervo que eu digo que eu herdei, né, em parte, um acervo de cassete, principalmente, né, em fitas VHS, que deve ser uma coisa que algumas pessoas aqui nunca ouviram falar, mas muito grande de filmes. Então, eu lembro que eu comecei a ver esses filmes por conta própria, né? E alguns com elas, claro. E meu pai também. Meu pai que, né, infelizmente, não está mais aqui entre nós, mas ele também era super cinéfilo. Ele era, assim, eu digo que meu pai tinha 3 grandes paixões no cinema, que era o Al Pacino, o Robert De Niro e o Stallone. Sim, tem uma coisa aí um pouco diferente. É isso. Então, ele contemplava todo esse cinema, né, mais de autores, de arte, Nova Hollywood, quanto os filmes do Stallone, que também tem Rock, né, que é um ótimo filme, mas enfim. Meu pai era isso, ele né, era as paixões que a gente tinha no cinema, eram esses atores, os filmes que eles faziam, enfim. Então, desde criança eu via os filmes, e aí com 14 anos eu comecei a escrever contos curtos, mas já, assim, muito sem noção de nada, né? Mas eu lembro que eu estava ali na 8ª série. Então, como tinha clube de arte na minha escola, eu comecei a escrever contos, aparentemente como argumentos cinematográficos, e a gente começou a fazer filmes. Então, meu primeiro filme eu fiz quando eu tinha 14 anos, que eu adoro Confusões, que é uma comédia romântica, assim, uma amálgama de todas as comédias que eu gostava, sabe? É muito cheio de estereótipos, é muito qualquer coisa, mas minha família, pelo menos, diz que é muito divertido, e é uma relíquia. Então, do Adoro Confusões para cá, do Adoro Confusões para cá, eu continuei estudando muito, eu sempre gostei muito de ler, né, de estudar. Então, a princípio, fui autodidata, como muita gente, né, que trabalha com isso, que são nossos colegas, né, que produzem conteúdo, crítica. E depois eu tive a oportunidade de... Eu tenho uma grande amiga, eu morei em Manaus uma época, nessa época que eu estava com 14 anos, na 8ª série. Então, a Bia, que é uma das minhas grandes amigas até hoje, a mãe dela, tia Leila, era dona de cinema em Manaus, né? Ela foi dona do Chaplin, ela foi dona de vários cinemas que fecharam em Manaus. Quem é de Manaus conhece essa história, né? Ela e o tio Jesus, os dois eram donos de cinema. Então, quando eles, digamos, abriram mão do empreendimento, né, venderam, eles ficaram com muito material, então eu ganhava deles. Como a Bia não se interessava tanto quanto eu meio que herdei, assim, pôsteres de cinema, livros de cinema, eles me deram alguns, outros eu consultava. Eles tinham livros enormes, assim, enciclopédicos da história dos estúdios, né, tudo em inglês. Mas aí eu tentava ler alguma coisa que eu tinha uma dificuldade, eu perguntava para eles, e eles eram maravilhosos, muito solícitos, assim. Eu sou apaixonada por eles, porque eles contribuíram muito para essa minha formação, né, como cinéfila. E aí, corta para 2002, quando eu faço o vestibular. Aí eu faço vestibular para comunicação, porque não tem curso de cinema no Pará, né? Eu sou originalmente de Belém do Pará. Então, eu fiz jornalismo, pedi muito para meu pai para vir estudar cinema em São Paulo, ele não quis, não abriu mão, disse que não ia, que era para eu fazer jornalismo lá, e depois eu fizesse uma especialização em cinema. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu fiz jornalismo, depois fiz publicidade, aí acabei morando em Porto Alegre, onde eu fiz produção audiovisual, que é um curso que a gente chama de tecnólogo. Então, ele é uma graduação, mas ele não é exatamente uma graduação, é um curso de 2 anos e meio, né? E aí, depois dele, eu voltei para Belém, terminei jornalismo e fui, assim, me especializar também fazendo muitos cursos, né, livres. Então, fiz cursos no bar, fiz cursos enfim, onde surgiu a oportunidade, lá em Belém tinha um lugar que acabou formando muita gente, que era o Núcleo de Produção Digital. Cada, né, capital do Brasil tinha o seu NPD, tinha o seu Núcleo de Produção Digital, claro, né, herança dos governos do PT, dos governos de Lula, especialmente, talvez até o primeiro governo da Dilma. Então, os NPDs, eles tinham uma ligação com o Funarte e com o CTAV, com o Centro Técnico Audiovisual. Eles ofereciam cursos gratuitos de formação em audiovisual. Então, a minha escola muito foi também o NPD. Eu fazia todos os cursos que apareciam, né? Os que podia, porque eles seguiam também o princípio de rodízio, às vezes, né, para dar oportunidade para outras pessoas, mas foi assim que eu fiz. Eu fiz curso, enfim, com o Marcelo Rodrigues, né? Com o Carlos Ebert, né? O Walter Carvalho. Eu fazia de tudo que eu queria aprender um pouco de estudo de cinema.
Tanto que depois eu fui fazer a faculdade, e aí, quando eu volto, né, a faculdade, quer dizer, o curso na PUC, o Texine, quando eu volto para Belém, eu já volto querendo terminar minha graduação e me especializar em cinema. Então, eu já sei o que eu quero fazer, que é trabalhar com crítica. Eu começo a trabalhar com crítica em 2012, porque eu era repórter do Caderno de Cultura, né, no Diário do Pará, e aí a minha editora, minhas duas editoras que eu tive lá, né, Márcia e depois Amanda, eram pessoas assim que tinham essa noção do que era um caderno de cultura, porque em Belém o caderno de cultura, infelizmente, ele estava mais condicionado a ser uma agenda cultural do que um caderno propriamente de crítica de arte, mas elas pensavam diferente, então elas fizeram, no tempo que eu fiquei lá no Diário do Pará, que foram 3 anos, cadernos de cultura realmente com crítica, então cada repórter, mais ou menos, foi especializando numa área, e a minha área de especialização foi acabar sendo o cinema, né? Até por eu ter essa afinidade. Então, comecei a fazer resenha de filme, né? Aprender o que era a escrever crítica, né? Porque a gente tem a Associação de Crítica de Cinema do Pará, que é uma das mais antigas do Brasil, né? É a número 1, é a primeira. 50 anos, sim. A CCPA ela só foi fundada posteriormente à Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro. Ela é a segunda mais antiga do Brasil. Então, a gente tem um histórico de cineclubistas, né, de jornalistas, de críticos. E aí eu tinha 2 grandes referências lá em Belém, quer dizer, 3, que era a Luzia Miranda Álvares, que vem ser uma referência até hoje, porque ela é uma grande intelectual paraense, ela é cientista social também. O Pedro Veriano, que é casado com a Luzia, que também é crítico de cinema, que também é programador de cinema. E o Assir Castro, né, que é poeta, programador, crítico de cinema, que infelizmente já faleceu. Mas esses 3 eram grandes referências para mim, né? E aí eu acabei conhecendo também Marco Antônio Moreira, que é uma pessoa fabulosa e que me levou meio para a associação. Perguntou se eu queria, eu não entendia nem o que era, muito assim, crítica, né? Não via mulheres críticas de cinema além da Luzia, mas pelo menos tinha ela como essa grande referência. E aí eu entrei na CCPA, eu acho que em 2013. Muito jovem também, né? Dando aula há 1 ano, mas já tendo escrito algumas resenhas no jornal, então eu já tinha, digamos assim, um material básico para entrar numa associação de críticos, que eram as minhas resenhas no Caderno Você, do Diário do Pará. E aí eu continuei fazendo isso, continuei escrevendo, durante um tempo fui, inclusive, assessora de imprensa da CPA, então eu produzia as críticas dos filmes e produzia os releases também dos filmes, né? E eu fazia releases meio críticos também. Então, eu fui, acho que, assessora até 2014, e aí eu já entrei num processo de dar mais aulas mesmo, dar muitos cursos, eventos, e escrever para blogs, né, para sites de cinema. Hoje eu escrevo para cenas de cinema, né, com muito orgulho, da Cecília Barroso, que é maravilhosa. Tenho companheiros como o Franco Carbone, que são pessoas que me ensinam muito, assim, aprendo demais com eles, troco muito com eles. E aí eu vim construindo essa trajetória, assim, já fiz um pouco de conteúdo para TV, né, para sites também, mas hoje eu foco mais realmente em pesquisar, em estudar 2 linhas dialógicas, né, que elas, de certa forma, conversam dentro do cinema, que é a narratologia, então estruturas de roteiro, construção de personagens femininas, que eu acho que é algo que a gente ainda tem muita carência, né, existe uma grande lacuna a suprir no mercado, e a questão do gênero com o cinema. Então, eu falo de filmologia feminista, né? Eu explico para as pessoas o que é a crítica de cinema feita, né, por mulheres a partir da década de 70, e dou um curso com a Flávia Guerra, né, já há 2 anos e meio, chamado Pioneiras. Né? Então, a gente fala um pouco das pioneiras do cinema. A gente reconta a história do cinema, colocando as mulheres nos devidos lugares. Né? E aí a gente faz, às vezes, alguns recortes temáticos, outros mais historiográficos, e acho que é isso. Consegui resumir aí, não sei se era isso que você pretendia, Rafael, não me alongar muito, não ficar nervosa, assim, Olha, você falou tantas coisas bacanas, você falou tantos nomes que eu admiro. Frank Carbone, meu querido amigo, conheço o Frank há mais de 20 anos, cara. Olha que maravilha. Francisco Carbone. Frank eu digo que um dia eu quero ser o Frank, porque, meu Deus do céu, a pessoa produz muita crítica boa. E eu e a Cecília, a gente diz, não, a gente jamais vai ser o Frank, vamos se conformar, que a gente tem uma produção menor e está tudo certo, cada pessoa nasce de um jeito. A Cecília esteve aqui também, foi ótima, super carinhosa, nossa, foi um papo super bacana também. E olha, você tá com pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas, com corações enormes. Assim. Eu acho que
Vocês têm tudo para produzir cada vez mais aí. Estou torcendo sempre aí por cenas para vocês. Tenho certeza que vai dar tudo certo aí para esse Obrigada, site muito obrigada. bacana. Não, eu fico muito feliz da minha contribuição aí para um site que já tem 2 décadas de história, né? Então, Bacana, assim, isso é é um muito bom site, acho mesmo. que junto com o Papo de Cinema, né? Papo, Assim, outros sites são sites que estão aí independentes mesmo, não são grandes portais, mas que sim, produzem muito conteúdo bom. E eu tento dar minha colaboração, né? Na medida do possível. o Papo também, adoro o Papo. O Robledo Milani O teve aqui. Robledo, sim. Conversamos aí quase 2 horas, dá para ser 1 hora de papo, quase 2 horas conversando com o Robledo Milani É que o aqui, nome é amigo. Papo, né? Então ele gosta Não, de é. Eu e o Milani conversando aqui foi direto, papo. E o Marcelo Miller também teve aqui, querido Sim, amigo o Marcelo é também, grande. incrível. O Marcelo dá uns cursos também ótimos, né? É verdade, é verdade. Tem muitas pessoas bem bacanas. Muita gente já passou aqui no meu programa, tu falou, eu já falei, caramba, esse já vi, esse já vi, já vi. Meu Deus do céu, realmente são pessoas Aí eu já fico, fantásticas. deixo como dica aqui, como sugestão. Podia convidar um desses outros críticos do Pará aí que eu citei, por exemplo, Claro, Pedro e Luzia ainda estão vivos, né? E assim, são pessoas que têm um conhecimento da história do cinema eu já até impressionante. anotei aqui. Assim, são aulas, sabe? Eu pego muita referência dos meus convidados falam, eu já até eu recebi uma pessoa de Belém do Pará aqui, que é na minha opinião, um dos melhores programadores de distribuidora, que ele é o programador da O2 Play, o Jair Jair, meu Silva. amigo. Não, Jair é meu irmão, Jair, já conheço o Jair aqui, já briguei muito com o Jair, porque eu era programador de sala de cinema, e ele era de distribuidor, então já briguei muito com o Jair, mas Jair é meu amigo, meu querido amigo. Jair meio que cresceu junto com esse mercado, né? Dessa distribuidora já. Ele é Passou por fantástico. várias, conhece muito, assim. Ele é fantástico. Tem várias pessoas que às vezes entram em contato comigo. A gente vai conhecendo pessoas ao longo dessa vida, né? E eu falo assim, cara, tem um filme bacana, fala com o Jair aí, vê se você consegue lá uma parceria com a O2 Play, porque ele tem um carinho gigante aí por cada filme, né? Que entra lá no catálogo. É um cara muito do bem. Tô Deixa eu adorando ver as fazer fotos aqui, dele. Rafael. Ele tá viajando pela Europa, tô adorando ver lá no Tá Instagram. viajando com o marido. Eu adoro, porque de vez em quando ele faz umas postagens do tipo: Torre Eiffel, não comprei ingresso antecipado, muito cara, mas tem uma panorâmica melhor dela de baixo. Nossa, só o Jair. Não, mas eu ia te perguntar, na verdade, assim, ver se você corrobora comigo. Acho que são 2 coisas fundamentais para quem quer trabalhar para o cinema, Uhum. né? Para quem já trabalha para o cinema, como é o nosso caso, que são as redes de contatos que a gente tem, é algo assim precioso, né? Que a gente vai realmente construir ao longo da vida, e os filmes, né? Então, assim, assistir cada vez mais filmes, conhecer os clássicos, assim, conhecer os filmes novos também, os filmes contemporâneos, todas as filmografias possíveis, não ficar só Brasil e Estados Unidos, sabe? A gente tem que ter um olhar realmente ampliado. Acho que com essas 2 questões aí na balança, se tem os ingredientes certos, sabe? Para ter uma trajetória muito luminosa, assim. Você tá falando de filmes de outros lugares? Eu tô lembrando lá, eu era programador do Cinejoia lá em Copacabana, e a gente exibiu um filme que era inédito no circuito carioca, chama-se Cães Errantes, um filme do Tsai Ming-Lin, é um diretor que eu gosto pra caramba. Uma obra-prima. E aí a gente fez a cabine lá no cinema, e o Francisco Carbone, seu amigo Frank Carbone, me mandava mensagem: Rafa, tô chegando, tô preso no trânsito, tô chegando. A cabine atrasou 20 minutos e ninguém sabe o motivo, mas agora irei falar, por causa de Francisco Carbone. Por causa de Francisco, há 20 minutos, todo mundo lá, tinha gente do Globo, um monte de gente, todas as editorias lá, todo mundo esperando o Francisco Carbone chegar. E ele chegou lá, foi muito bacana. Grande Tsai Ming-Ling, grande Cães Errantes, filmaço, né? Um Filmaço mesmo. filme muito interessante. Eu adoro discutir sobre esse filme. Discutir não, né? Eu falo que o cinéfilo ele não discute, né? Ele argumenta, né? Ele é um bate-papo informal sobre os filmes. E é muito bacana, assim, vários pensamentos que tem sobre esse filme. Mas isso é um papo para outro dia, porque realmente o Tsai é um programa todo. A vida do programador, assim, né, e essa expertise é algo que eu também, assim, fico muito encantada, né, porque eu desenvolvo também um trabalho como curadora, né, gosto muito de ser curadora, quando me convidam... É divertido, não é? Muito não é divertido? empolgada. Eu acho super... E aí eu lembro dessa questão dos programadores que eu conheci, das programadoras que eu conheci na minha vida, né, do quanto que é importante e difícil, né, você
trabalhar com distribuidora, trabalhar com fazer lançamento de filmes. Eu tenho uma proximidade muito grande, emocional mesmo. Eu amo cinema de rua de São Paulo, mas São Paulo não é meu lugar, né? Então eu tenho uma relação muito próxima com os cinemas de rua de Belém. A gente tem o Cine Olímpia, que é um dos cinemas centenários do mundo que está em funcionamento, e que eu até aproveito esse espaço aqui para fazer um apelo, sabe, para a nossa prefeitura de Belém, por favor, tombem o Cine Olímpia. A gente não pode deixar o Cine Olímpia ser consumido pelo tempo, sabe, ser destruído, ser vendido para a especulação imobiliária. A gente tem que usufruir desses espaços, sabe, reformar, colocar um equipamento digital maravilhoso e fazer o público aproveitar esse patrimônio que é nosso, sabe? O Cine Olímpia é um dos cinemas mais antigos do mundo em funcionamento, porque ele ficou em funcionamento, né, ininterrupto aí por 124 anos, se não me engano. Então, assim, e eu tenho uma relação muito próxima também com o Cine Líbero no Chaves, que é um cineminha que fica dentro do Centro Cultural Tancredo Neves, né, do Centro em Belém, e os programadores de lá são, assim, heróis, sabe? Heróis, assim. Hoje, principalmente o Maurício, que é um grande amigo meu também, nossa, eles são incríveis, assim, fazem, sabe, o povo em Belém tá aí agora assistindo Drive My Car, sabe, a pior pessoa do mundo, por causa do trabalho dessas pessoas, né, porque elas amam o cinema, assim, elas fazem tudo, então, assim, eu sou muito fã do trabalho de vocês, já conheço essa tua trajetória também, e acho que é isso, envolve amor, envolve, né, você abrir mão de muitas coisas para trabalhar como programador, para estar ali todo dia à frente de um cinema, né? Pensando sempre no público. É uma doideira divertida que eu falo com o pessoal. Realmente eu falava que o meu trabalho começava depois do Fantástico, porque o dia-chave do programador de cinema, de circuito mesmo, de sala de cinema, é segunda-feira, né? Que é quando você fecha as parcerias. Não, vou botar esse filme lá. E é a maior confusão, é um bang-bang que eu falo, um bang-bang complicado, às vezes, de você conseguir colocar os filmes que você quer, né? Pensando no público, etc e tal. Mas é muito bacana, é muito divertido, é muito divertido. Eu tô aposentado, mas já tive umas ligações aí. Quem sabe eu volte para o jogo. Eu tô pensando. Opa, eu acho. Programador convidado, sabe? Curador de motos. Tô pensando na ideia, mas eu falei assim, a proposta tem que ser muito boa, porque, assim, tipo, realmente é estressante pra caramba, é estressante pra dedéu. Mas, quem sabe um dia, eu confesso que estou com saudade. Esse começo de ano bateu uma saudade, assim, né? Eu falei assim, caramba. Torcida para você voltar, eu acho que quem sabe até mesmo ter um cinema, tá até pensando nisso também. Já falei com os investidores. Vamos ver, Lorena, se tiver novidades, eu prometo que eu aviso você e toda a equipe. E me convida para fazer alguma programação, com certeza. Com certeza. Olha, pessoas que eu admiro sempre estavam lá comigo no Joia, lá no Reserva Cultural também, que eu tive um tempo lá no Reserva. Então, assim, o Frank já falou de Core Eda lá, já falou de tanta gente bacana nos debates. É tão bacana levar os meus amigos para poder, sabe, incentivar e refletir sobre cinema, né? O brilho no olho, Lorena, é a coisa fantástica. É nisso que a gente precisa se pegar. Quando a gente está vendo alguém falar sobre um filme ou refletindo sobre aquela obra, o brilho no olho, né? Ali eu vendo aquela pessoa falando sobre aquilo e te dando margem também para você expressar a sua opinião. É uma troca tão gostosa. Todo cinema tinha que ter uma sessão e depois o debate sobre o filme, né? Era o complemento ideal, né? Eu acho que é o fundamental mesmo. É o certo, né? Tipo, você vai estrear o filme na quinta, então faça na quarta uma sessão com debate, sabe? Mesmo que seja um filme estrangeiro. E se for um filme nacional, aí sim que tem que ser de praxe, sabe? Convide alguém, se for na cidade, né, dos realizadores ou não, faz uma videochamada, a gente... Isso, dá para botar no telão. A gente aprendeu hoje, né? De várias formas. Essas lives são um exemplo disso. Então, como que isso supre também as nossas carências, né? A nossa... todo dia lidando com ansiedade, com depressão, com um monte de coisa. Então, o cinema alivia também isso para a gente. Quer dizer, é trabalho, né? A gente fica, às vezes, assoberbados, mas também dá uma satisfação gigantesca, né? Fazer todas essas coisas. A minha vida ela é toda complicada também, porque eu tenho outros negócios, mas eu confesso que eu tenho que ter pelo menos umas 5 horas da minha vida dedicadas a cinema, nem que seja para assistir um filme ou para falar sobre cinema com alguém. Eu tenho o Guia do Cinéfilo também, que é minha irmã que está tocando mais agora, e o cinema sempre tem que estar presente na minha vida. Às vezes eu estou numa reunião, todo engravatado,
Mas eu só tô pensando em cinema, sabe, Lorena? Assim, é uma Abre um coisa assim, balãozinho assim, né? não, Abre um balãozinho de sonho, assim. nossa, o pessoal falando um monte de coisa, ok, é isso aí mesmo. E eu só pensando assim, meu Deus do céu, aquele filme que eu não vi ainda, meu Deus do céu. Tem um filme novo de um diretor que eu gosto. Eu ando com meu caderninho para um lado e para o outro. As pessoas pensam que é anotação de trabalho. Não, é negócio de cinema, é tudo assim, dicas de filmes. Tem um monte de coisa aqui. Eu sempre ando com meu caderninho, porque todo dia me indicam alguma coisa, eu anoto. Assim, um dia eu vou ver. A lista está enorme, Lorena. Se você visse minha Não, eu lista. tenho um monte no meu celular. Meu celular é uma bagunça. Tipo, eu tenho vários blocos de notas, assim. Filmes que eu Mas tenho não é que legal? Eu ver, acho super é. divertido isso, anotar Rascunho de assim. crítica, né? Enfim, uma grande confusão. Show Cecília, de você bola. sabe disso, mas eu sou uma pessoa organizada. Faço minhas críticas bonitinhas no Word. É que às vezes no desespero, nossa, eu fazia às vezes no celular mesmo, mas a coisa. E eu gosto de escrever, né? Aí eu recebi uma bronca. Por que, que essa resenha tem 5.000 toques? Eu disse, pois é, não deveria. Vamos trabalhar nisso. Não, mas uma outra coisa que eu esqueci de mencionar, e que aí eu acho que também tem muito a ver, né, com essa troca que a gente está tendo aqui, é que eu sou uma das coordenadoras de um festival, né? Que isso é uma das coisas que mantém o vínculo também com a Amazônia, que é o As Amazonas do Cinema. As Amazonas do Cinema, ele é um festival dentro de um outro festival. Ele é um festival menorzinho, que surgiu em 2020, durante a pandemia, né? Era para ele ter sido presencial, mas ele ainda não foi. Ele vai ser esse ano, que a gente vai fazer no segundo semestre. E ele está dentro de um festival que eu acho que é o festival que continua e que resiste, persiste no Pará, né, porque a gente tem outros festivais aí, graças, né, que continuam, tipo, a gente tem o Pachamama, no Amapá, falando da região norte, né? Pachamama no Amapá, o Cine Amazônia em Rondônia, que são festivais antigos e que nunca foram interrompidos, mas no Pará a gente teve vários exemplos de festivais que infelizmente não continuaram, né? E eu comecei meio que minha trajetória trabalhando num festival, que era o Fest-Cine Belém, dirigido pelo Emmanuel Freitas e pela Dira Paz, né? E que infelizmente já foi extinto, ao mesmo tempo que eu comecei a fazer cinema no set. Então, trabalhei como assistente de direção, depois, muito como assistente de direção, mesmo meus trabalhos em curtas, em película ainda, em 35, né, eram como assistente de direção. E aí depois, quando eu fui para a PUC, né, fui estudar cinema em Porto Alegre, é que eu diversifiquei mais o repertório, e aí eu tive aquele, peraí, eu acho que eu quero trabalhar mais com roteiro. Né? Talvez eu continue produzindo mais documentário, que é uma coisa que eu realmente gosto, pelas possibilidades infinitas do documentário, né? Não está tão preso aos parâmetros do cinema da ficção. E aí eu continuei fazendo isso. Então, produzi alguns documentários, aí foquei mais no roteiro mesmo, nos últimos 7 anos principalmente, né? Desenvolver roteiros, ganhei alguns prêmios já, mas enfim. E aí o Amazonas Cinema foi uma coisa muito bonita que surgiu na minha vida também, porque eu trabalhei lá atrás como produtora, assistente de produção, depois eu fui assessora de imprensa do Amazônia Doc, que é esse festival mãe, né? Que é o festival pan-amazônico, desculpa, de cinema documental. E hoje, né? Quer dizer, nesta edição ele vai começar a abrir para filmes de ficção, por uma necessidade que a Zene Castro, que é uma pessoa, enfim, visionária, sentiu mesmo de abrir para cinematografias, para realizadores da Amazônia Legal, da América do Sul, que não produzem mais só documentários, ou que produzem filmes híbridos, né? Produzem filmes autorais, de ficção. Então, hoje o festival está mais, né, aberto, até porque ele é o único festival no Pará de cinema, continua persistindo, que é o Amazônia Doc, que a gente chama carinhosamente, mas acho que vai passar por uma reformulação de marca também, porque ele não é mais só Doc. E aí o Amazônia Cinema surge para dar vazão a essa necessidade de dar mais plataforma, mais janela para as mulheres que realizam, né? Para as realizadoras de cinema cis e trans, que são nascidas na região amazônica, ou que não são, mas que filmam na região amazônica, né? Ou que são da América do Sul. Então, a gente teve uma edição que foi maravilhosa no passado, não conseguimos fazer, infelizmente, mas esse ano a gente volta com força total. E vamos esperar aí, tem uma programação muito bacana, Rafael, enfim, você também está convidada a prestigiar o festival, a gente vai fazer um formato híbrido, né? Algumas exibições, talvez, basicamente todas as competitivas na plataforma do festival, que é a Amazônia Flix, e parte do evento presencial em Belém, né?
Porque está na hora também, né? A gente precisa ter isso aqui que é fundamental, mas também ter alguns eventos presenciais, porque a gente sente muita falta, né, dessa troca dos festivais, das mostras, a gente se conhecer, se encontrar, né, ver filmes juntos. E sabe uma coisa que eu acho muito legal, assim, por exemplo, quando eu estava lá no Joia, uma coisa que eu gostava era de pegar a parte de seleções de alguns festivais e trazer para o Rio de Janeiro, assim, sabe? Como se fosse um mini festival dentro, sabe? Assim, só para falar, isso é maravilhoso. A mostra do cinema, não sei o que, lá de Minas Gerais, lá da Bahia, entendeu? De outros lugares para trazer para o Rio. Era muito bacana a troca. E eu lembro que as pessoas que pensavam nesses festivais ficavam super felizes. E eu ficava pensando comigo assim, caramba, nenhum cinema procurou vocês para poder tipo trazer É que as pessoas sempre pensam na burocracia da coisa. Ai, meu Deus, como é que vai ser exibir o filme, não sei o quê. Tudo é possível, é só querer. E é muito bacana, assim, trazer coisas, projetos de pessoas que às vezes estão só colocadas, limitadas, talvez, numa região, um festival que deu a oportunidade, você trazer para outras praças é muito bacana e enriquecedor. É tudo bem que hoje em dia a gente tem essas plataformas, como você falou, tem os formatos híbridos que ajudam bastante, né? A gente consegue acessar outros lugares. Mas antigamente tinha pouco dessa troca, né? Eu acho que os cinemas podiam fazer mais isso, né? De trazer outras. Porque também é um material diferente para o próprio público, né? E os cinemas, Lorena, na minha visão, eles vão precisar cada vez mais ser mais criativos, né? Com esse avanço dos streams e tal. Então, assim, como a gente falou, tem que ter sempre um debate, talvez, depois dos filmes, e também trazer coisas diferentes, né? Trazer uma filmografia nova aí, cheia de entusiasmo, de homens, mulheres, de todo mundo que faz cinema, né? Tem muita gente fazendo cinema em todo lugar do Brasil, isso é muito bacana. Tem que ter salas de exibição também para poder mostrar. Olha quem está aí com a gente, ó. Cecília Barroso está aí com a gente. Né? Cecília, exatamente. Querida. Beijo, oi? Cecília está aí com a gente, ó. Um beijo. Querida maravilhosa, Cecília. Não é porque é minha chefe, não, mas é maravilhosa. Ela é maravilhosa mesmo, maravilhosa. Um beijo para vocês. Depois assistam, inclusive, aí a entrevista com ela aqui no Guia do Cinema. Isso aí. Lorena, seguinte, eu queria saber de você uma questão. Aqui no Brasil, existe a tal da lei do curta, né? Que ela entrou em vigor ou não entrou em vigor, não sei se você já ouviu falar. Tem uma lei do curta dentro da exibição e tal, que teoricamente teria que se exibir um filme brasileiro antes de qualquer filme estrangeiro que desembarcasse em nosso país. Obviamente, isso não acontece. Essa lei para os exibidores é muito complicada, né? Cada um pensa de uma forma. Tem exibidor que fala que isso come tempo de tela e tal, mas é uma lei que o pessoal não executa e tudo mais. Eu acho que, na minha modesta opinião, né, seria muito bacana ter um curta-metragem brasileiro antes de um filme estrangeiro. Eu queria saber de você, como espectadora, primeiro, Lorena. Você acha que é possível, você acha que há espaço para ter um curta-metragem nacional antes de longas-metragens internacionais no cinema? O que você acha sobre isso, Lorena? Eu acho que é mandatório. Assim, uma coisa da minha trajetória que eu deixei escapulir também, que eu já fiz bastante coisa, porque tenho 38 anos, né? Pode não parecer, mas assim, são 2 décadas já no cinema. Você tem 38 anos, Lorena? Meu Deus, parece que tem 22. Não, eu comecei a fazer cinema há 19 anos. Foi isso? Não, 20, porque foi em 2022 que eu fiz meu primeiro curta, né? Trabalhei naquele longa lá do Ronaldo Duque, da Linha do Araguaia, fiz estágio. Como é que é o nome desse filme, meu Deus? Não estou lembrando agora. Mas, enfim, além do curta, porque eu começo a trajetória, né, trabalhando em set, estudando, né, cinema, então fazendo todos os cursos possíveis e entrando na ABD, que é a Associação Brasileira de Documentaristas. Então, eu entro na Associação Brasileira de Documentaristas antes de entrar na CCPA, né? Eu entrei na ABD tipo, quase 10 anos antes, em 2003, né? Que aí a gente não tinha essa proximidade, digamos, com o STIC, com o Sindicine, com esses sindicatos de classe, né, no Pará. Então, meio que porque são 2 coisas diferentes, né? Aqui no Brasil a gente tem essa separação que a gente não tem, por exemplo, nos Estados Unidos, só para entenderem assim um pouco quem não sabe, que imagino que muitas pessoas saibam.
mas nos Estados Unidos a gente tem os GUID, né, que são as guildas, que são os sindicatos de classe. Sindicatos de classe, eles funcionam como sindicatos registrados junto ao Ministério do Trabalho deles, enfim, e associações. Então, são as duas coisas integralizadas. Aqui no Brasil, a gente tem distinções. Tem as entidades de classe, né, que são associações, que são, enfim, conglomerados de coletivos, né? A gente tem, por exemplo, a CONE, que ela representa todos os realizadores da região Centro-Oeste, Norte, Nordeste, né? A gente tem, por exemplo, sindicatos de produtores, né? Tem outras entidades, por exemplo, eu faço parte de uma entidade que é o Mais Mulheres, que é uma entidade que foi criada pela Débora Ivanov, que é outra pessoa incrível também do nosso audiovisual, né? Que já foi diretora da Ancine e tudo mais. Débora resolveu congregar várias mulheres, né? Que são lideranças do audiovisual brasileiro nessa entidade, que está fazendo muita coisa aí. A gente está tentando ir mais em direção a essa questão da equidade no audiovisual, né? De ter realmente algo paritário, assim, tanto nas escalas de emprego, né, quanto realmente pensar de que maneira que esses filmes não reproduzem machismos ou misoginias, enfim. Né? Então, isso é um outro tipo de digamos assim, né, de atuação mesmo dentro do mercado audiovisual. E a ABD, que não existe mais hoje no Pará, né, e ela realmente foi refundada, digamos assim, né, hoje no Brasil. Então, o que a gente tem hoje próximo à ABD, né, seria ali as entidades... ai, meu Deus, que tipo são as entidades que congregam os produtores, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas ela foi muito importante durante muitos anos no Brasil. Inclusive, a lei do CUTA, que é uma lei de 75, né, ela vem a ser validada, né, muito por conta dessa luta da ABD, da Associação Brasileira de Documentaristas. Então, a ABD tem várias conquistas aí para o audiovisual brasileiro, né, que é o Curta nas Telas, que é um projeto que, digamos assim, né, ele obriga as salas de cinema, né, os exibidores a exibirem os curtas, né, que é o projeto Curta nas Telas, que ele perdurou aí, eu acho que até mais ou menos 2000 até 2010, ele era bastante respeitado. Então, você tinha ali 1 ou 2 curtas que passavam, né, antes, você sabe disso, né, antes de muitos filmes. E depois a gente meio que vê que isso vai rareando, porque não existe o quê? Realmente sabe, um processo ali, e aí, claro, que entra, inclusive, outras entidades que poderiam fazer isso, né? A Ancine, ela é uma autarquia, mas a Ancine, ela serve para regulamentar o audiovisual brasileiro. Então, ela poderia, né, digamos assim, fazer essa questão também da regulamentação junto aos exibidores, né, de obrigá-los, né, a não só ter o curto nas telas, mas ter a cota de tela, que é algo que também hoje ninguém respeita mais. Né? A cota de tela determina que 30% da programação dos cinemas brasileiros tem que ser de filmes nacionais, né, de filmes domésticos. Então, assim, várias coisas, né, que foram conquistadas ou que foram ali acompanhadas durante o período em que as ABDs eram atuantes no Brasil inteiro, porque ela era uma entidade política, né? E ela batia muito nessa tecla de, independente da gestão que está, porque ela começou a atuar muito forte, né, ainda na gestão do Fernando Henrique Cardoso, né, e depois, claro, com maior, né, possibilidade de ter alcance durante as gestões do PT, mas ela sempre bateu nessa tecla que, independente do grupo político, né, devia se manter. É porque é política. Então, assim, você estabelece, você cria uma lei, ela tem que ser seguida. Né? Infelizmente, tem coisas que foram conquistas da BD que não existem mais. Tipo, o Doc TV, né, que foi um programa muito importante para formar documentaristas no Brasil inteiro. Lá no Pará teve enfim, uma capilaridade impressionante, foi fundamental, né, para desenvolver o mercado. E o próprio Prodave que é da Ancine, né, que surge ali em 2014, e o que o Prodave faz? Ele começa a diversificar o nosso mercado. Então, ele dá essa possibilidade, né, porque ele é ligado ao Fundo Setorial do Audiovisual, os Prodave, né, que são os programas, de todo mundo no Brasil produzir série, produzir longa, aprender a escrever roteiro, porque uma coisa que a Mari Brasil fala, a Mariana Brasil, né, que é uma agente de roteiristas, uma pessoa que conhece muito o mercado, ela diz que o ofício de roteirista só existe no Brasil realmente de 20 anos para cá. Até então, a gente não tinha pessoas que
tantas pessoas que se denominavam roteiristas, porque não era uma profissão de fato, com ofício respeitado, que tinha, né, por exemplo, uma faculdades ou mesmo especialidades específicas voltadas para, né, realmente formar roteiristas. Então, os roteiristas se formam muito através do FCA, dos Prodavs, né? Eu me formei graças ao Prodave, né? Graças a um Prodave que era de núcleos criativos, que formavam núcleos de roteiristas. Então, eu acho que todos esses avanços aí, eu não sei se eu já fugi muito da pergunta, mas, infelizmente, foram coisas que foram descontinuadas porque a gente vive num país onde não se leva nenhuma lei a sério. As leis são sempre burladas, né? Então, assim, é uma lei, ela está lá registrada. Eu acho que a lei do curta, ela é de 75, eu não vou lembrar o número agora, mas, assim, ela é de 75, e aí existem, digamos assim, como é que a gente chama? Não é adendos à lei, né? Mas aí você faz, digamos, né, novas contribuições na lei, e aí tem o curta nas telas. Acho que é um programa que deveria ser continuado, né? Não descontinuado, como ele foi. O curta, ele é bem complexo, assim. Acho que cada um pensa de uma forma, mas é aquele negócio, é um ponto dentro do circuito exibidor que todo mundo poderia sentar e tentar encontrar soluções, né? A questão do diálogo, né? Porque se a lei existe, né, a gente tem que ver com carinho, né? Por que ela não deu certo antes, né? Os filmes que eram feitos, né? Que reza a lenda, Lorena, não sei se você sabe, que muitos exibidores eles colocavam em cartaz alguns curtas-metragens ruins de propósito, entendeu? De propósito, exatamente para afastar o público falar, não quero ver e tal. Isso meio que fazia uma força, falando, tá vendo? Então aqui na sala então não vai acontecer. E depois isso daí foi sendo esquecido e hoje o circuito está como está, né? Mas é complexo mesmo, vamos ver o que acontece aí. Tomara que tenha mais é isso, não é um assunto... Que bom que você trouxe esse assunto, porque assim, não é um assunto simples, mas é algo que eu acho que a gente precisa voltar a discutir. Claro que, como eu falei, né, eu sou crítica, mas na origem eu estou sempre do lado dos realizadores, né, dos técnicos de audiovisual, e também eu tenho, assim, algo muito forte na minha história, que é essa atuação da BD, porque eu vi a BD transformando o audiovisual brasileiro, né? Então, eu acho que é algo que assim, precisa ser debatido e precisa ser considerado, não é? Eu entendo também o lado dos exibidores, né? Eu entendo, tipo, a necessidade deles até para se manterem operando, e a gente viu isso com muita força agora na pandemia, né? Quando os cinemas ficaram fechados durante muitos meses e depois começaram a reabrir com 20%, né? Até eles voltarem enfim, a abrirem com 100% de ocupação. Eu entendo essas questões, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem entidades aí, né, que são super atuantes, que podem dialogar, né, a Brave, né, a própria Ancine, enfim, a BD, como eu falei, continua atuante em outros estados, que não Pará, infelizmente. Né? Tomara que eles conversem, né? Tem que participar desse debate também, sabe? Eles têm que sentar numa mesa e conversar, né, Lorena? Eles têm que Exatamente. sentar numa mesa e conversar. Vamos ver o que acontece. Olha quem está aí com a gente também, Frank Carbone, falamos tanto dele, ele aí, ó. A foto dele, adorei. Francisco Beijo, Carbone, uma foi muito comentado aqui, depois volta aí para ver quanto a gente te valoriza. Lorena, é o seguinte, a gente teve aqui no Brasil o lançamento do Tropa de Elite anos atrás, né? Aquele oba-oba todo, né? Em relação a esse filme, salas lotadas do cinema, parte do público louvando as ações do Capitão Nascimento, brilhantemente interpretado pelo Wagner Moura, né? O Wagner Moura é um dos grandes atores brasileiros. E esse filme ganhou o Urso de Ouro em Berlim das mãos do Costa Gravas, né? Costa Gravas, um diretor muito querido pelos cinéfilos, que tem na sua filmografia vários filmes com a questão dos direitos humanos, né, em pauta ali, né, sempre como tema central. Algumas pessoas, Lorena, esse pensamento até veio mais de fora do Brasil, num primeiro momento, depois começou a repercutir um pouco por aqui. Algumas pessoas acham que esse filme pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma coisa, Lorena. Você acha que o cinema tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? Com certeza. O cinema, desde que ele surgiu, ele foi pensado primeiro como um aparato científico, né? Mas ali mesmo, quando ele ainda era um aparato científico, os irmãos Lumière
o próprio Thomas Edison já entenderam que eles poderiam começar a constituir narrativas, né, visões de mundo a partir daquele aparato. E, claro, ele foi sendo cada vez mais, né, utilizado de uma maneira artística / ideológica. O que é o cinema do Griffith, por exemplo, se não é uma maneira, né, de representar a grandiosidade da história dos pais, né, da colonização, da criação dos Estados Unidos da América, como também trazer muito forte essa questão da supremacia branca, né? Então, ele era um cineasta que não só era muito afinado, né, com a Ku Klux Klan, né, mas ele trazia isso nos filmes, ele trazia, tipo, atores negros em blackface, e sempre como os vilões da história, né, sempre eram estupradores, assassinos, né, e os brancos eram salvadores. Então, é uma visão que a gente sabe hoje, felizmente, mais do que nunca, que é uma visão deturpada, mas ele é um dos pais do cinema, então isso é um pecado falar uma coisa dessa, mas são os fatos, né? São os fatos. E os Estados Unidos, e especialmente a indústria cinematográfica hollywoodiana, vai utilizar muito fortemente a questão ideológica como aparato dessa narrativa, dessa fabulação, né, do mundo mesmo. Tipo, como que os americanos sempre representam a Segunda Guerra Mundial, né? Nos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Eles sempre se colocam como os salvadores. Foram eles que encerraram o conflito, foram eles que chegaram, desembarcaram na Normandia e salvaram todos. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Porque a gente lê os livros de história. Mas se não tivessem os livros de história, se não houvessem outras fontes de conhecimento, se o cinema fosse único e total, tipo, a única janela, né, de absorção das realidades, a gente teria essa visão deturpada sempre. E assim, chegando aqui no Brasil, né, como o próprio Paulo Freire sempre disse, que toda educação é libertadora, mas a gente não se libertou ainda de certos estigmas e de certas representações, porque sabemos que não temos ainda, né, um país com um nível educacional que a gente gostaria. Eu espero que um dia isso seja diferente, mas até pelo fato de a gente não ter, né, essa musculatura, né, tão desenvolvida, né, intelectual, que a maioria não vai ter acesso, começou a ter acesso bastante, né, na gestão do Lula, com o ProUni, com a questão das cotas, mas a coisa engessou. A gente sabe que nesse atual governo fascista, a coisa engessou completamente. Então, como é que nós vamos desenvolver, né, outras visões de mundo se a gente não tem acesso à educação? E aí o cinema ele vai tomar conta realmente como esse aparato que vai nos educar, inclusive, né? Que vai servir como essa ferramenta pedagógica de atravessamento da compreensão sobre as realidades, sobre a própria história, né? A narrativa que impera sempre é a narrativa do vencedor. Então, se os Estados Unidos é a maior indústria cinematográfica do mundo, né? Talvez ainda seja mais por uma questão de fato da visão que a gente tem, né, desse mundo ocidental versus esse mundo oriental, né, que sempre é dominante, é mais civilizado, mas a gente tem também grandes indústrias de cinema, né, na Índia, na China, na Nigéria, né, que são indústrias que ficam fora do radar, né, mas elas estão ali, elas estão contando histórias, né, e contando histórias da maneira que eles gostam de ser representados, de se ver. Mas é fato que, assim, ideologicamente, o cinema é uma ferramenta muito poderosa, né? A maneira como Leni Riefenstahl filmava os corpos dos atletas, né? Ou mesmo como ela filmava Hitler nos filmes que ela fez, né, para o Partido Nazista, o que ela quer dizer ali? Ela quer falar sabe, a supremacia ariana, de como que um tipo de pessoa se diz superior à outra e, por isso, a outra precisa ser eliminada. Então, assim, tem a questão, claro, estética, imagética, né, dialógica do cinema, mas tem a questão ideológica muito arraigada. E falando do Padilha, eu considero hoje, ainda bem que existe o tempo também no cinema para a gente maturar, né, certos filmes, para a gente rever certas cinematografias e refletir, porque eu acho que o trabalho do crítico ele nunca é um trabalho estanque, né? Pelo contrário, ele é em movimento. Então, muitas vezes, quando eu faço cursos, né, e eu trabalho muito com essa dimensão,
da história, mas da reflexão também sobre os meios de reprodução, né, artística, tipo, que era o que o Walter Benjamin batia lá no começo do século XX, né? Como que a gente precisa sempre estar atento a essa questão de como que o espectador recebe, né, e como que aquilo é produzido, com que intenção que aquela arte é produzida. Então, eu faço muitas revisões, né? E o Padilha é um cineasta hoje, com certeza, estabelecido na direita. Ele não, em nenhum momento, ele tenta falar algo ao contrário disso. Então, ideologicamente, ele é um cineasta de direita. Ideologicamente, ele vai fazer filmes e séries que vão falar dessa noção da realidade que ele tem. Então, assim, a própria série dele sobre a Lava Jato, que tem uma visão enviesada, né, da situação, o Tropa de Elite, que tem até por ser uma adaptação literária, então já é uma adaptação literária que, claro, está corroborando com a visão daquele autor. Então tem uma visão um pouco glamourizada do que seria, né, aquela corporação policial, né? Então é a coisa da estética da violência mesmo, né? Quanto que é a estética da violência, assim como a estética da fome, que o Glauber falava na década de 60, elas são forças que antagônicas nesse cinema brasileiro. Então, elas podem ser muito bem representadas, né, de uma maneira portentosa e positiva, como podem ser representadas de uma maneira nefasta, né, utilizadas como uma ferramenta que, ideologicamente, vai, na verdade, de encontro. Eu acho que a visão de país, o cinema periférico que a gente busca tanto, né, que é ter uma identidade, ou várias identidades do cinema brasileiro. Então, acaba que muitas vezes a gente vai corroborar com a visão do colonizador, né? E eu acho que é um pouco isso que o Padilha faz no cinema dele. Ele tem um filme, por exemplo, que eu adorava e que hoje eu execro com todas as minhas forças, que é o Garapa. Porque o Garapa é um filme muito violento, no sentido de que ele vai romantizar, né? Ele vai cosmetizar mesmo a miséria. Né? Então, ele é vendido supostamente como um documentário engajado, político, mas, na verdade, ele está tripudiando daquelas pessoas. Né? Tá, enfim, eu não acredito mais nesse tipo de filme que não faz a diferença, sabe? Tem uma linha, digamos, do cinema hoje, principalmente do documentário, que é o documentário do cinema social, que é aquele cinema que diz que se você vai até uma comunidade, né, ou se você entrevista pessoas, se você pesquisa sobre uma realidade, você tem a obrigação de retornar, né? Ou seja, você vê como é que você vai fazer, vai destinar uma parte do orçamento do filme para ajudar aquela comunidade com infraestrutura, né? Ou você vai pagar cachês para os entrevistados realmente, você não vai mais usufruir, sabe? Você não vai mais explorar aquela realidade ou aquelas pessoas para fazer o seu belo documentário preto e branco, supostamente etnográfico e engajado, sabe? Beleza, caramba. Um pouco extremo às vezes. Não, tranquilo. Mas... Não, tranquilo. As tuas respostas estão ótimas, porque até algumas outras perguntas que eu ia fazer já estão embutidas na tua resposta aqui. Eu estou até avançando aqui na pauta. Show de bola. Muito bacana, Lorena, o teu pensar. Depois, eu gosto muito de refletir também. Mas é a minha maneira de pensar. Eu não quero também que, né? A gente está... E eu acho que isso é fundamental de se entender também sobre o crítico de cinema. Eu sou contra a crítica de cinema que ela é destrutiva ou que ela é, né, tipo, de endeusar e de jogar confete. Eu acho que ela tem que provocar alguma reação em quem está lendo ou quem está vendo, né? Enfim, mas é dentro dessa linha do diálogo, sabe? De você trazer o seu conhecimento e ajudar ali é uma intervenção, né? É servir como mediadora mesmo entre um filme, uma cineasta e a pessoa que está lendo, o cinéfilo, o espectador. Enfim. Show de bola, show de bola. A gente já está quase chegando no final do nosso programa, tem 55 minutos de papo. Viu como passa rápido? Passa rapidinho, né? Passa muito rápido. Eu gosto de falar, falei, te avisei. Não, que isso, poxa, olha, várias perguntas que eu queria te fazer, você já respondeu aí entre as suas respostas, está sendo muito bacana. Depois eu sempre gosto também de refletir muito sobre o que meus convidados falam. Eu coloco aqui na minha televisão a entrevista e fico, assim, refletindo, né, sobre as respostas, porque a gente falou, a gente gosta tanto de falar de cinema, né, Lorena, que acaba sendo uma grande troca, né, tudo isso que a gente debate aqui, né, tudo isso que a gente fala aqui.
E eu gosto muito de aprender, né? Ao longo da minha vida, fui me tornando mais humilde, sabe, Lorena? Então, assim, Mas eu acho que isso é uma coisa realmente que não, graça não, vem com a sabedoria. É não, mas vem com o humildade. tempo, vem com o tempo, vem com o tempo. Assim, hoje eu posso falar assim, caramba, eu estou orgulhoso de mim, estou me desenvolvendo e é muito bacana. Esse programa, na verdade, foi feito por isso, né? Até tinha te falado. São perguntas que eu ficava assim pensando sobre, falei, não, vai ser só tem uma resposta, só pode ser isso, mas não. Meus convidados estão trazendo tantas portas para se abrir assim dentro de um mesmo pensar que está sendo muito bonito, está sendo muito bacana. Eu tenho mais uma perguntinha aqui para te fazer e depois a gente vai para o Bumerangue Cinéfilo, que é rapidinho, e aí a gente encerra a nossa noite. Desde já te agradecendo, Lorena, pela presença, está sendo ótimo, estou aprendendo bastante com você. O bumerangue cinéfilo é tipo um ping-pong, é isso? Você vai ver, é tipo um ping-pong, mas é Aquela legal. que é ansiosa. Vamos lá. Eu queria saber de você sobre a questão das Elviras, né? Que você foi um grupo muito impactante, né? Que surgiu, você fez parte. Queria saber como é que você chegou até esse projeto. E também eu vi no teu Facebook que você participou de uma live mais mulheres liderança no audiovisual brasileiro, com muita gente bem bacana lá. Eu vi muitos nomes assim bem bacana. Como é que foi esse encontro também com essa mulherada toda que faz parte do nosso audiovisual? Falar um pouquinho então sobre o Elviras e essa live que você fez com essa mulherada tão assim engajada, tão preparada aí trabalhando no nosso audiovisual. Conta pra gente. Mas o Mais Mulheres como eu já até comentei aqui anteriormente, ele é um dessas entidades, desses coletivos que eu faço parte, né? E que acho que são coletivos importantes para orientar a própria organização do mercado audiovisual brasileiro. Então, o Mais Mulheres ele atua realizando cursos, né? O Pioneiros do Cinema, por exemplo. Ai, Cecília, não fala isso que eu já fico nervosa. O Pioneiros do Cinema, que é o meu curso com a Flávia Guerra, ele surge, né, como uma demanda dentro do Mais Mulheres. A gente tem grupos, né, vários grupos de formação internacional, então a gente vai construindo, digamos, uma agenda, uma pauta, né, para o cinema brasileiro, claro, sempre no recorte de raça, de classe, de gênero, né, porque nós achamos fundamental. E aí o Elviras é um desses coletivos que a Cecília é muito responsável aqui, né, por ter abrido essa janela realmente para o mundo, porque eu estava lá em Belém do Pará, né, fazendo as minhas coisas, como eu te falei, desde 2012 dando aula, escrevendo, mas eu não tinha contato com as outras mulheres, né, que produziam pensamento, que faziam crítica de cinema, né, que eram mesmo jornalistas mais voltadas para o setor cultural também. Então, assim, não tinha um grande conhecimento, um grande contato. E aí, Cecília, junto com outras mulheres fantásticas, né, em 2016, a gente estava vivendo, digamos, aquele refluxo da grande onda que teve, né, especialmente em Hollywood, dos movimentos como Me Too, Time's Up. Então, assim, de todo o backlash sofrido pelas mulheres que foram, né, botar a cara a tapa e denunciar abuso sexual, abuso moral, né, com toda essa situação de realmente de um grande, né, processo que era uma falsa igualdade, uma falsa busca por ter mais mulheres ocupando esses espaços como diretoras, como produtoras, como roteiristas. Então, muitas atrizes denunciaram e depois outras mulheres, né, de outros departamentos, de outras áreas do cinema, foram denunciar homens por más práticas e, em alguns casos, até mulheres. E aí se formaram grandes movimentos, né, onde aconteceu uma irmandade mesmo. Então, muita gente se identificou com aquilo. E aqui no Brasil, o que a gente começou a fazer foi também denúncias, né, mas não só, começar a ir até os programadores, ir até os festivais, as mostras, né, e perguntar, por que vocês estão aceitando ainda esse tipo de filme, sabe, que reforça a misoginia, que fala de personagens femininas de uma forma pouco aprazível, que não traz uma diversidade? Por que vocês não têm cineastas na seleção? Por que você não tem cineastas indígenas, cineastas pretas, cineastas trans, sabe? Então, começamos a fazer esse questionamento ao mesmo tempo em que o público, né, em geral, os formadores de opinião começaram também a questionar. E aí, muitos desses programadores, Cecília sabe muito bem disso, já deve ter falado aqui, começaram a dizer, mas a gente não convida mulheres para fazer debates, ou para fazer curadorias, ou para programar, ou, enfim, dar curso, porque nós não conhecemos mulheres críticas. Entendeu? E aí o Elvira surge para dizer, peraí, nós existimos.
E nós vamos provar que nós existimos fazendo um mapeamento. Então, teve um programador de cinema falando isso? Teve programador de cinema falando isso? Não cabe citar nomes, mas foi o que aconteceu. E não foi só uma vez, não. Foram várias situações aí, né, que me contaram, porque eu entrei no Elviras depois que ele começou, né? Eu fui uma dessas pessoas aí pinçadas, chamadas, né? Por Cecília, por Ivonete, por Samanta, enfim. A Ivonete esteve aqui, a Ivonete esteve até aqui. Ivonete Pinto esteve aqui Ivonete também. Pinto, Samanta Brasil, quem está desde o comecinho lá de Elviras. E aí elas começaram a buscar, então, e o que foi bacana foi não só as críticas do Rio, de São Paulo, Brasília, Minas, mas de outras regiões do Brasil. E aí um dia eu recebi, eu acho que foi um e-mail, perguntando se eu queria fazer parte dos Elviras. E mudou a minha vida, de fato, Rafael, porque, assim, não só essa coisa, né, de você ser enxergada, mas você se integrar com outras pessoas que estavam fazendo a mesma coisa, né? E o Elvira sempre foi muito mais abrangente, inclusive, do que outras entidades de críticos, porque a gente sempre abriu a seleção não só para quem escreve crítica de cinema no jornal, em sites, né? Até porque a gente sabe que não é fácil você ter um veículo, você integrar uma equipe de um veículo, né? Nem sempre isso é viável, mas a gente tem muitas mulheres que produzem crítica, reflexão, pensamento, que pesquisam, seja na academia, né, seja de forma autodidata, que fazem cursos, né, que fazem conteúdos bacanas nas redes sociais. Então, meio que fomos abraçando essas diferentes maneiras de exercitar a profissão, né, e chegamos a 118 mulheres fazendo parte do Elviras, né? E ele continua existindo. Eu não saí do Elviras, o Elviras não acabou. Ele só precisa realmente passar por uma reformulação, né? Então, precisamos ver quem, de fato, continua atuando, né? Fazer aquela coisa do recadastro, como qualquer associação faz, e abrir uma nova chamada, porque sempre tem mulheres perguntando nas nossas redes, quando é que vocês vão abrir de novo? Quero fazer parte, né? Porque precisamos crescer em volume, que é algo que, inclusive, teve um reflexo muito positivo na própria Bracine. Né? A Bracine está cada vez mais caminhando para, quem sabe, muito em breve, ter uma paridade ali, mulheres e homens, né? Então, eu entrei na Bracine ano passado, se não me engano, e já entraram comigo várias mulheres, Flávia entrou, inclusive, junto comigo, né? E a gente tem já várias mulheres ali, mas, claro, a maioria ainda são homens, né? Ainda é uma boa maioria, inclusive. Mas, por exemplo, hoje a gente tem Amanda Alad, né, ali, nossa vice-presidente, Marcelo é o presidente, né? Tem muitas mulheres fazendo parte da diretoria, do conselho. Marcelo esteve aqui, foi bem legal também. Marcelo, muito gente boa. E eles são pessoas também muito abertas a todas as possibilidades de atuação, né, da Bracine. Então, assim, não só participar de júri, que é de praxe, né, fazer parte de comissão de seleção, mas também cursos, podcast, tudo que a gente puder fazer para mostrar que a crítica de cinema está próxima do público, a gente está fazendo, entendeu? E a Elviras fez isso durante muito tempo, né? Hoje está no período estacionado, digamos assim, mas teve um impacto muito grande no cinema brasileiro, principalmente ali 2017, 2018, né, Cecília? Quando a gente, por exemplo, teve um júri no festival, né, na Mostra de Tiradentes, todo formado por Elviras, né? E aí fizemos vários eventos e lives e melhores do ano, né? E a gente tem uma lista de melhores do ano que é peculiar. É uma lista de melhores do ano, né, com todos os filmes estrangeiros, melhores do ano brasileiro e só os filmes dirigidos por mulheres, né? Então, eu acho que é fundamental. Pode parecer que é uma coisa meio, mas que bobagem, é tudo cinema. Não, a gente precisa bater nessa tecla enquanto não se naturalizar que existem cineastas, existem pensadoras, roteiristas de cinema tão boas quanto os homens, sabe? Que uma Agnès Varda, para mim, é uma das grandes cineastas da história. Eu não estou falando das mulheres, eu estou falando de todos, sabe? Então, realmente, mudou completamente o rolê, as Elviras, porque elas começaram a botar, né? Nós botamos os dedos aí na ferida, não deixamos a ferida fechar, e eu acho que isso mudou mesmo essa mentalidade, sabe? Começou a se entender que era necessário investir em curadorias mais diversas, né? Os festivais começaram a entender que eles não podiam ter caixinhas assim. Então eu tenho uma seleção, né, por exemplo, de 10 longas. Eu tenho 7 dirigidos por homens,
um dirigido por uma mulher, um de um cineasta indígena, outro de um cineasta negro e está tudo certo. Não está tudo certo. Porque isso não reflete a qualidade do cinema brasileiro, por exemplo. Isso não reflete a qualidade do cinema mundial. Isso é uma falácia, isso é uma forma de dominação, né? De dominação, realmente. E não é verdade. É isso, assim, eu respeito, eu também adoro vários cineastas brancos, europeus, norte-americanos, mas não existem só eles, sabe? Acho que a gente tem que parar de bater nessa tecla de o Woody Allen, vamos perdoar o Woody Allen, vamos abrir uma exceção, Polanski, não, pô, pra quê? Sabe? Se eu tenho o Celine Sciamma fazendo filmes incríveis, sabe? Se eu posso fazer uma mostra com os filmes da Vardar, se eu posso fazer uma mostra com os filmes da Ana Carolina, sabe? Da Lúcia Murat, da Chantal Akerman, sabe? Tem tantas cineastas incríveis aqui no Brasil, tipo Ana Mulayert, né, fazendo cinema hoje. Para que eu vou perder tempo com esses homens que fizeram um monte de bobagem que contaminou, sabe? Os filmes deles, no caso do Woody Allen, para mim especificamente, é isso. Acho que a filmografia dele é completamente contaminada pela conduta moral e pessoal dele. Assim. Eu não consigo desassociar uma coisa da outra, mas isso sou eu. Eu só peço aqui, faço um apelo para que se olhe com mais carinho, sabe? Entenda que as mulheres não estão querendo mais espaço, né? A gente não quer discutir, eu não dedico cursos e pesquisas só sobre essa questão de gênero e cinema, porque eu achei um nicho. Também, mas porque é importante trazer essa conscientização, sabe? Mostrar que existe muita coisa aí além do que nos é dado e que a gente precisa ocupar esses espaços. Perfeito. Vida longa aí para vocês, se lutar realmente pelo que vocês acreditam e contem comigo aí, sempre que vocês precisarem, porque é uma batalha de, assim, eu acompanhei muito... aliadas, sim, não, eu acompanhei muito, não só Elviras, mas outros movimentos também e tal. Realmente é um mundo muito machista, né? Não só do audiovisual, né? Mas como um todo, né? Muito complicado. Já vi muita gente falando vários absurdos e é muito complicado, né? Eu acho que todo mundo sentando e escutando, acho que todo mundo tem como aprender mais, né? E todo mundo ganha com isso, né? Eu acho que teria que ser assim. Exatamente. A gente tem que quebrar os engessamentos, né? Essas cadeias engessadas que existem por aí, não só do pensar, mas também do sentir, né? Do teu carinho, de ouvir também o próximo. Às vezes está muito distante, talvez, da nossa realidade, a gente tem que escutar para a gente poder aprender, poder seguir em frente. Muito bacana o movimento de vocês. Força para vocês sempre, Lorena. Aqui no Guia, tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre fui apoiando iniciativas bacanas como a de vocês. Seguirei fazendo isso. Embora. E agora o temido bumerangue, é isso? Agora é o temido bumerangue cinéfilo. Calma aí, só o Frank falou aqui, ó, como diz a Cessi, precisamos de só mais 91 vencedoras do Oscar da direção para igualar o campo. Então a gente um dia chega lá. Se a gente continuar nesse ritmo aí, pelo menos uma ou duas indicadas todo ano ganhando, pode ser que sim, né? Mas é aquela coisa, o mercado, né? Com a vitória de Coda esse ano, no Ritmo pro Coração, o mercado mais uma vez mudou aquele recado de que, calma, não se sintam tão confortáveis assim, porque tem outras nuances ainda, outras engrenagens operando por trás. No caso, o dinheiro da Apple, né? Foi muito mais contorno do que da Netflix. Cinema e premiações. Tem aquele Oscar que ela merecia de melhor filme desde o Piano, na minha opinião. Então, cinema é marketing, infelizmente, na minha visão, muitas vezes. É business também. É arte, mas é indústria. Vamos lá, então, Lorena, para a gente encerrar o programa. Tem 1h10, que bacana. O papo está sendo tão bacana, a gente podia ficar aqui 2 horas. A gente não vai embora, desculpa. Depois a gente coloca na descrição que eu faço parte de 1 milhão de coletivos. Tem a Manifesta Feminista também, Cecília faz parte, enfim. Aí vocês podem ter contato, entrar também, quem quiser. Show de bola. Estamos abertos. Lorena, olha só, vamos então fazer o bumerangue ciné. Vamos lá? Voltei, perdão, acabou a luz aqui. Acho que o Flamengo fez gol, que eu tô aqui perto do Maracanã hoje. Você é flamenguista? Eu sou flamenguista. Então pronto, é uma boa notícia. Olha só, vamos fazer então o nosso bumerangue cinéfilo, Lorena, que é o seguinte, sabe aquele programa da Marília Gabriela, que ela perguntava uma cor
uma roupa. Aham, sei. Aí é isso. Ó, o Alisson tá até me zoando, que ele sabe que eu imito a Marília Gabriela, ela fica até me zoando lá. Uma roupa, uma cor. Ó, Alisson voltou. Eu sou muito fã da Marília Gabriela. Acho sensacional, sensacional. Grande entrevistadora. Tá preparada, Lorena? Não tô, mas vamos lá. Depois eu peço Sim. tempo para pensar. Perguntas em detalhes. Super tranquilo. Lorena Montenegro, que mais incomoda uma crítica de cinema? Pseudos críticos de cinema. Pseudos críticos de cinema. Tá aí, ó. Eu até falo também que as cabines de imprensa, né? Até já falei isso com as assessorias, tinham que se chamar cabine de imprensa e influenciadores também, né? Olha, complexo. Não digo nem que é complicado, é complexo. Porque, mas olha, a César o que é de César, né? Assim, se o influenciador trabalha com conteúdo de cinema, ok. Tipo, ele tá no lugar devido. Agora, se ele não trabalha, velho, mas ele tem 100K, o que eu tenho a ver com isso? Sabe, eu não entendo qual é a conjectura que as distribuidoras, os estúdios fazem, porque é aquela coisa, é um efeito assim de curta duração, sabe? Eles vão ter aquela influenciadora falando, blá blá blá, mas qual é a memória que eles têm disso? O Stories acaba, tipo, sabe? Qual é a memória que eles têm? É tudo muito fugaz. Aí, não investir, sabe, em quem escreve, produz conhecimento, em quem produz crítica, que eles vão ter aquela comprovação ali, olha, não, tá aqui, ó, crítica do meu filme, tá aqui o vídeo, sabe? Não entendo. Aí, assim, eu entendo os motivos, eu sei que eles querem, né, tipo, dividendos, mas eu acho sabe como o Caetano fala? Eu acho burro. Uma estratégia burra. Lorena Montenegro, indica um filme brasileiro pra gente que você acha que poucas pessoas assistiram, mas que mora no teu coração, você acha ótimo, você indica outras vezes. Esse é o momento da dica, que a galera aqui sempre tá pegando dica. Indica um filme brasileiro bacana. Pode ser curta, pode ser média, tá? Mas um filme brasileiro bacana aí pra você indicar. Qual que você indica? Eu vou indicar, então, um longa meio atual, que aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, para a Amazônia, para vocês verem a Amazônia, e depois um curta que é meio clássico, mas é de uma pessoa que eu considero uma escola de cinema brasileiro, e eu acho um curta maravilhoso, que inclusive eu uso nas minhas aulas de roteiro. Primeiro é a Jorane Castro, que é uma cineasta do Pará, né, que estudou cinema na França e tudo, fez muitos filmes já, mas Jorane fez o primeiro longa dela, apenas agora em 2016, que era o Para Ter Onde Ir, que é um road movie numa região que a gente não enxerga muito como Amazônia, porque é na região do Nordeste paraense, que é uma região praiana. Então, o filme conta a aventura de 3 mulheres muito diferentes entre si, uma manicure, uma mulher, né, que ela trabalha como meu Deus, prático, que é uma profissão, né, muito assim, para quem gosta de náutica, de marinha, sabe que é uma profissão fundamental, mas que a gente nem enxerga muito, porque como prático atua na Amazônia? Atua, porque a gente tem muitos rios, né, e esse conhecimento é fundamental. Então, tem essa personagem que é uma prática, uma manicure, e a melhor amiga dessa prática, que ela meio que está ali, tem um meio da vida entre os 20 e 30 anos, entendendo o que ela vai fazer, né? Ela está meio de Haribo. Então, essas 3 mulheres muito diferentes se encontram e vão viajar juntas, né, para o litoral. E aí você vai conhecer a dinâmica delas, o que cada uma delas busca, e esse senso de sororidade que vai se formando entre elas. Então, acho que o Jorane fez um filme muito interessante, bonito, que traz alguma coisa já muito forte da estética dela, dos curtas de ficção, né? E que eu acho que começa a abrir um caminho muito interessante para os próximos filmes dela, sabe? Como é que ela vai construir essa estética, né? Essa linguagem dos próximos filmes. Então, ele está disponível no Prime Video. Eu acho que na plataforma do Itaú, mas não tenho certeza. Mas no Prime Video, com certeza, ele está lá disponível. E o outro é um curta que eu acho maravilhoso, do Jorge Furtado, entre vários que ele já fez na vida, mas que não é Olhar das Flores, que é o Sanduíche. O Sanduíche é um curta que eu uso muito para falar sobre estrutura de roteiro, né, com os meus alunos, porque ele é um filme dentro de um filme, né, mas o roteiro dele é um roteiro que trabalha muito com a diegese. Então, ele trabalha com alguns signos que vão colocando você dentro
daquela história cada vem mais, né? Que a diegese é um conceito da dramaturgia, da narratologia, que são os elementos da história, né? Que vão agregando para aquela história e vão fazendo exatamente isso, a gente comprar a verossimilhança, entender aquele universo, personagens e tudo mais. Então, Sanduíche, aparentemente, é uma história de um casal que está discutindo ali a sua relação, mas depois a gente entende que aquele casal são 2 atores que estão interpretando, fazendo um ensaio, na verdade, 2 papéis. No final das contas, a gente entende que é um filme sobre 2 atores ensaiando aqueles 2 papéis. No final das contas, eles estão em cima de um palco, né? E aí o filme vai se abrindo, ele é meio que essa matriosca, essa boneca russa. Eles estão em cima de um palco, numa externa, né? Provavelmente em Porto Alegre. E aí o Jorge Furtado está interpelando as pessoas da audiência para perguntar: e aí, o que vocês acharam e tal, não sei o quê. E aí dá um texto meio certo já para eles, né? Aparentemente é um documentário nessa parte, mas também é uma simulação da realidade, é uma fabulação. Então, é muito interessante esse filme. Ele é 99, 2000, uma coisa assim. Mas eu acho o Jorge, assim, antes da gente ter o ofício de roteirista, o Jorge já era roteirista, né? Ele é uma das pessoas que realmente sempre foi roteirista. Tem um curso incrível com ele, inclusive, que eu recomendo vocês fazerem, que é formato videoaula, mas é maravilhoso, do Barco, né? Que é o do Barco On, da plataforma do Barco, de cursos de videoaulas, né? Eu dou aula no Barco, mas eu dou aula, assim, de cursos, digamos, ao vivo, né? Inclusive, o meu curso de construção de personagens femininas vai abrir uma nova turma agora, no final desse mês, dia 26 começa. Mas esse curso do Barco é maravilhoso, do Jorge, porque é o do roteiro, da criação ao roteiro, uma coisa assim. E aí ele traz os cases dele, mas é diferente de alguns cursos que eu acho que vocês já fizeram na vida de vocês, eu já fiz. Onde o palestrante ou ministrante, ele fica, na verdade, falando da vida dele, da experiência dele, e ele não traz conteúdo, né? Então, é muito chato. E o Jorge não, ele aplica o conteúdo na trajetória dele, então é maravilhoso. Assim, ele vai explicando os processos criativos, como que ele construiu, né, cada roteiro, enfim, é muito interessante. Então, essas são as minhas 2 recomendações. Acabou? Não. O verão? Tem mais 3 perguntas, rapidinho. Tá bom, não, tô brincando. Qual é o streaming que você mais assiste, Lorena, quando você está no descanso de sua casa? Eu sou Mubete. Eu amo a Mubi, assim. Até, não só porque eu tenho várias parcerias com a Mubi, assim, né? As meninas... Ganhou a bolsinha deles? Ganhou aquela bolsinha? Maravilhosa, sério. A Mubi tem uma equipe no Brasil, gente, de 3 pessoas, que é a Maria Clara, a Natália e a Márcia. E elas são incríveis, porque a gente vê a Mubi em tudo quanto é lugar, né? Você ganhou a bolsa? Você ganhou aquela bolsa azul que todo mundo usa? Eu tenho. Todo mundo usa essa bolsa azul. Eu tenho aquela bolsa, é a bolsa do cinéfilo, né? É a marca da bolsa do cinéfilo. Não, mas eu acho muito bacana o trabalho, Rafael, que a Mubi faz, que é a Mubi, né? Porque é a curadoria de filmes, não é o Mubi. Ele chegou, digamos assim, a mudar um pouco essa persona dele recentemente, que ele passou a ser mais streaming, inclusive agora está distribuindo filmes, né? E logo vai estar realizando filmes também, vai estar produzindo filmes, a Mubi. Então, eu acho muito bacana, porque é uma curadoria, né? Ela tem várias áreas temáticas ali, os filmes ficam mudando e também fica trazendo para o mercado brasileiro esses filmes que, de outra forma, talvez não tivessem uma distribuição, sabe, tão bacana. Claro, a Mubi trabalha muito com parceiros na distribuição, né? O O2 é um dos parceiros da Mubi, né? Entre outros. Mas, assim, a oportunidade que a gente teve de ver no cinema Drive My Car, Titane, né? E aí depois, um mês depois, está estreando na plataforma, acho fundamental. Também gosto muito do Petras Belas Artes, né? Da Fílmica. Eu gosto muito desses streams independentes. São esses que eu faço questão de pagar, assim, sabe? E de, de ajudar. E se eu pudesse aí ganhar a assinatura da Netflix, da Prime, ia ser melhor, mas essa galera é terrível. E cada vez mais caro, né? Cada vez mais caro esses serviços. É complicado. Não, a Prime não. A Prime se bem que continua R$ 9,90, mas Netflix cada vez mais inflaciona um pouquinho. Disney, Star+, então a minha vida é achar pacotes, assim, eu fico toda mudando. Eu descobri semana passada que a minha operadora, por exemplo, a Claro, ela tinha um pacote de HBO Max que sairia R$ 6 a menos do que eu pago atualmente. Aí eu penso, ok, R$ 6 a menos por mês parece que não é muita coisa, mas em 6 meses vai fazer uma diferença. Então,
Bora lá. Com certeza. Cancela a assinatura, tira tudo de todos os devices, né? Que aí tem que tirar, aí coloca a nova. Nossa, mas a vida brasileira é essa, né? É a Fazer vida o do quê? cinéfilo, vida do cinéfilo brasileiro. Que você vai somar, afinal das contas, os teus streaming, tá pagando aí R$ 500 de streaming. É uma bravo, é cacetada. bravo. Lorena, agora para a gente encerrar o programa, essa pergunta já caiu no vestibular do ITA, do IME, aqueles vestibulares mais difíceis do Brasil. O pessoal fala que é aquela prova difícil, né? E já teve. Estou pro mestrado, mas eu não estou preparada para ITA, não. Essa pergunta é dificílima. Várias pessoas passaram aqui. Teve gente suando aqui quando eu fiz essa pergunta. Meu Deus do céu, Jesus! As pessoas, teve gente até que gaguejou para falar. Meu Deus! Juro para você. Tá me deixando Mas vou nervosa, fazer. eu tava tranquila, tava calma. Vou fazer a pergunta, que é a seguinte. Lorena Montenegro, para a gente encerrar essa noite super divertida. Muito obrigado de novo pela presença. Estou amando nosso papo. A gente encerrar essa noite maravilhosa. A última pergunta do programa. Tcharam. Qual é o seu filme favorito com ele, que é sobrinho do Coppola, é primo da Sofia e chama-se Nicolas? Qual é o seu filme favorito com Nicolas Cage, Lorena Montenegro? Eu acho que o Nicolas Cage é muito específico, né? Eu pensei que era eu jurava que era ou o meu filme preferido, que já é muito difícil, que eu ia dar um jeito de embutir um 5 aí na resposta, ou a minha cineasta preferida, que aí eu acho que já é mais fácil até. Mas com o Nicolas Cage... É que eu e Nicolas temos uma história, por isso que eu faço essa pergunta. Pois é, que eu não entendi o contexto, mas agora eu estou entendendo melhor. Eu gosto muito da refilmagem do Dario Argento, não. Ai, meu Deus. Do Herzog? Do Abel Ferrara, que ele fez com o Herzog, que é o homem que faz tudo, né? O Herzog vai estar com 100 anos fazendo filme aí, vamos, gente, 2, 3 filmes por ano, que é o Olho de Serpente. O Olho de Serpente é do De Palma, né? Do Brian De Palma. Desculpa, é De Palma. Não é o Herzog. Não é o Herzog? O Herzog é o Vício Frenético. Não, é o Vício Frenético, então. O Vício Frenético. Eu gosto do Olho de Serpente, mas não gosto tanto quanto eu gosto do Vício Frenético. Acho que o Vício Frenético talvez seja um remake superior ao original. Eu acho muito bom. Obrigada. É que a pessoa é disléxica e ela pensa num filme, mas aí ela fala outro nome. Olha aí. A loucura. Não, é o Vício Frenético. Eu gosto muito da... Tem muito filme do... Herzog, eu sei. Isso. Pois é. O Vício Frenético já foi indicado aqui, mas os que mais são indicados é a Outra Face, do John Woo, também, aquele que troca o rosto com o John Travolta. Sim. Isso é maravilhoso também. Acho que estaria no meu top 2 de Nicolas Cage, Não, está no meu top 3 de Nicolas Cage, porque top 2 é Coração Selvagem. Eu sou David Lynch, assim, all the way. Essa notícia de ontem que ele vai estar com o filme novo, a gente já está aqui elaborando as teorias, né? O Fran estava aí comigo. Não, porque eu disse, olha, Fran, isso aí tem cara de ser piloto do Histeria, viu? Porque ele não me falou nada, porque eu brinco que o David Lynch... Né? É isso, né? Quando a gente tem muita proximidade com algumas criaturas, eu sou com os Davids, o David Lynch, né? Foi o David Bowie durante muito tempo, inclusive tem uma tatuagem aqui que é, né, essa forma de trazer ele sempre junto comigo. A Agnès Varda, sofri muito quando a Varda também morreu e foi quase um no rabo do outro, né? Foi o Bowie, depois a Varda, e o David Lynch, que espero que os deuses o conservem ainda vivo aí por muito tempo e produzindo. Então, uma vez eu fiz um tweet e ele retweetou meu tweet, porque era sobre ele. Aí eu disse, meu Deus, eu vou emoldurar esse tweet. Seria melhor se eu tivesse respondido, claro, mas ainda assim. Aí eu brinquei que... Mas como assim? Que ele não falou nada, sério? Tipo, não tem nenhuma menção a um projeto de filme novo. Pelo menos nos últimos 2 anos não tem. Tem, tipo, esse piloto que ele está fazendo para a Netflix. Talvez, tipo, algum outro corte... do Inland Empire, mas sobre filme novo não tem nada. Então, criou uma histeria, né? Vamos ver o que os sonhos do David Lynch vão produzir dessa vez, né? Ele é um homem que sonha bastante. Mas eu adoro Coração Selvagem, eu acho assim, nossa, uma alegoria fantástica, assim, é um filme muito... É tipo, Mágico Joyce on drugs, assim. Show de bola. Lorena, estamos chegando ao fim do nosso papo. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares. Foi maravilhoso. Muito obrigado por deixar a minha noite tão especial. Muito obrigado pelos pontos de reflexão
você Eu deixou. que agradeço. Você deixou para depois eu até rever nosso papo, pensar sobre várias questões. Continua sendo essa mulher batalhadora, ao lado de outras mulheres batalhadoras. Vocês têm muito a conquistar e vocês merecem conquistar sempre mais. Vocês merecem tudo. Nosso audiovisual não só do Brasil, né? O mundo todo precisa muito de vocês. Tá bom? Não desistam. Tem pessoas que apoiam bastante vocês. Então, vamos juntos, que aí a gente se fortalece. É isso aí. Deem as mãos e em frente. Em frente. Muito obrigado, Lorena. Como é que o pessoal pode te achar nas redes? Onde você fica mais ativa? Então, eu escrevo no Cena de Cinema, né? Eu queria escrever com maior periodicidade do que eu ando escrevendo ultimamente, porque né, a vida, as aulas não estão me deixando, mas escrevo lá. Né? Inclusive, o Cenas agora está, além das críticas, né, das resenhas, a gente está investindo muito também em alimentar o canal do YouTube. Então, as junkets, todas as junkets que estão rolando, para quem não sabe, são as sessões, né? Depois das cabines, a gente tem as junkets, ou às vezes no dia seguinte, que são as entrevistas, né? Com elenco, com atores, coletiva. Então, a gente está fazendo vídeos das junkets. Então, aguardem aí. Cada vez a gente vai ter mais desse material, além das críticas. Então, né, lê a crítica, assiste lá o material da junket, é muito legal. E eu tenho, assim, meu Instagram, que é o canal onde eu divulgo os meus cursos e tudo mais. E sou bastante atuante no Twitter. O meu Twitter é uma coisa que meu irmão até brinca. Ele diz que tem que ter 2 Twitters. Tem que ter um Twitter só para reclamar da vida, comentar Big Brother, ser uma pessoa normal. E outro Twitter para divulgar os teus cursos, os teus eventos, as tuas coisas. Porque é complicado. Uma hora tu está fazendo uma atriz bacana de cinema, não sei o quê. No minuto seguinte tu já está xingando alguém. Então, mas administradores Twitter eu não dou conta. Então, é o meu Twitter, Loren Monte, tudo junto com E no final. E o meu Instagram é Loren, com 2 N's, Montenegro. É isso. Show de bola. Pessoal, até semana que vem, com mais convidados. Obrigada, gente. Foi muito legal, muito legal. E não deixem, pessoal, de conferir as outras 103 entrevistas também. Estão aqui no canal do Guia do Cinéfilo e também na TV Caeté. Tem com a Cecília, tem com o Frank, com todo mundo. O Alisson ainda não, porque o Alisson pode... Né, que eu vi que foi o último, né? Tem Zanin, tem o Vitor Búrigo também, do Cine Vitor. É maravilhoso. Sim. Muito legal, muita gente bacana. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus, pessoal. Beijão, Lorena. Obrigado. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Até a próxima.